Seja muito bem-vindo a mais esse estudo da série Reforma Íntima. Hoje nós falaremos sobre a mãe das virtudes, a humildade. Jesus, no Sermão da Montanha, ele coloca a primeira virtude sendo a humildade. Então ele nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E não é à toa, não foi por acaso que Jesus colocou como sendo a primeira virtude. Sem a humildade é impossível reconhecer em nós a necessidade da mudança, em reconhecer em nós os defeitos, os vícios e a busca da transformação. Se não nos conhecemos, se não aceitamos os nossos defeitos, não é possível a reforma íntima. Então, por essa razão, Jesus coloca como o primeiro degrau do Sermão da Montanha das virtudes que ele nos traz fundamentais para a nossa felicidade. E aí, a segunda passagem é Jesus, ele conhecedor de todos nós, dos seus discípulos naquela época, ele já alertava: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Era constante essas brigas entre os discípulos no começo, para saber quem que era mais importante, quem que era o maior, e está muito relacionado com a falta da humildade. Aqui nós trouxemos alguns significados do dicionário sobre a humildade, e como veremos aqui, existe muito erro com relação à aplicação da humildade enquanto virtude. Então, aqui nós temos 6 significados, sendo que nem todos são aplicáveis ao nosso objetivo. Então, nós falaremos sobre cada um deles. A virtude caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. Então, esse é um aspecto importantíssimo da humildade. Através dessa virtude, eu reconheço as minhas limitações, os meus defeitos, os pontos que eu preciso melhorar. Modéstia e simplicidade também faz parte da humildade. O terceiro item aqui do dicionário, sentimento de fraqueza, inferioridade em relação a alguém ou algo. Não é esse o sentido da humildade enquanto virtude. Nós não nos sentimos inferiores e nem superiores a ninguém. Nós somos irmãos, somos todos iguais, porém desempenhamos papéis diferentes e podemos momentaneamente e de uma forma hierárquica dentro das organizações, seja religiosa, profissional, dentro da família, nós podemos sim desempenhar papéis de inferioridade hierárquica, em que se faz necessário sim a submissão, como a gente vê lá no quarto item, respeitar os superiores. Então todos nós, em algum momento de nossas vidas, poderemos ser superiores ou inferiores do ponto de vista hierárquico. Não quer dizer que somos melhores ou piores do que ninguém. Quer dizer que naquele momento, naquela situação, para determinada tarefa, eu posso estar acima ou abaixo do ponto de vista hierárquico. Mas isso não me dá o direito de ofender e de me sentir superior a ninguém. Quinto, ausência de luxo, simplicidade, sobriedade. Então isso tudo faz parte da humildade. Sexto, condição do que é desfavorecido economicamente, pobreza, penúria. Não tem nada a ver com a virtude e humildade. Nós podemos ter essa virtude sendo rico ou sendo pobres. Ela não está relacionada com a nossa situação econômica, financeira, nada disso. Isso é um comportamento, é uma postura diante dos outros e diante da vida que é fundamental na reforma íntima. O que seria o contrário da humildade? Então, a arrogância, imponência, o orgulho, seria aí os defeitos contrários à humildade. Uma sábia frase é: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, a grande pergunta do estudo: como ser humilde? Então, aqui são algumas características da humildade que nós devemos sempre estar refletindo e sempre estar buscando. Quando estamos nos dando muito valor pelo que possuímos, pela posição social, pelos cargos, pelos conhecimentos que temos,
meditemos seriamente no falso rumo que tomamos. Devemos ter muito cuidado por uma autovalorização exacerbada de nós mesmos, do cargo que ocupamos, das coisas que nós temos, porque sabemos que essas coisas ficarão, elas passarão. Não podemos colocar essas coisas como prioridades em nossas vidas e nem como coisas de maior valor na nossa vida. A verdadeira sabedoria está na condição de, pelo muito que possamos conhecer, conseguir avaliar o pouco que atingimos e a nossa pequenez diante da imensidão universal. Então, um grande filósofo falava, tudo que sei é que nada sei. Quanto mais nós vamos aprendendo, buscando, mais reconhecemos o quanto ainda falta aprender. Então, o tolo é aquele que acha que sabe tudo. O sábio, ele tem a certeza de que ele sabe muito pouco ainda diante da imensidão do universo e dos saberes. Então, aqui tem uma figura que, infelizmente, às vezes a gente age dessa forma. Pensamos que somos o centro do universo, que o universo está para nos servir. Isso é exatamente o contrário da humildade. Falta a empatia, se colocar no lugar do outro. Continuando aqui, como ser humilde, aceitar com respeito e igualdade as opiniões, ideias, pensamentos e convicções dos demais. Então, aquele que não tem a humildade, normalmente ele ignora a opinião dos outros, porque ele acha que sabe tudo. Ele é contrariado nas suas certezas, mas o que nós podemos afirmar com certeza na nossa vida? Então devemos sempre aceitar e respeitar e ouvir as opiniões das outras pessoas, porque elas são tão importantes quanto nós. Cada um de nós tem experiências e uma formação diferente, então é claro que teremos opiniões também divergentes em algumas situações. Ouvindo com paciência e atenção, sem nos perturbar com as emoções, quando formos criticados. Então, aquele que não é humilde, ele não aceita crítica. Então, a humildade, ela exige de nós ouvir o outro, ainda que seja uma crítica da outra pessoa. E aí a gente tem que fazer a reflexão. O que eu posso extrair dessa crítica? O que existe de fundamento nessa crítica que eu preciso mudar? Vigiar o nosso entusiasmo nos nossos planos, porque muitas vezes esses planos e esse entusiasmo nada mais são do que manifestações da nossa vaidade, dos nossos desejos mesquinhos, desejos tolos, desejos transitórios. Então deveremos sempre vigiar para que a gente não gaste tempo e energia na busca desses desejos que não nos farão bem. Evitar menosprezar a quem quer que sejas. O humilde coloca-se como igual perante todos. Naqueles papéis em que nós somos hierarquicamente inferiores, devemos buscar sim submissão, aceitar as ordens naqueles deveres que nós assumimos. Da mesma forma que quando ocuparmos posições de mando, também devemos sempre tratar com respeito e nos colocando na posição de iguais perante a vida, mas hierarquicamente acima ou no papel assumido naquele momento e naquela organização. Valorizar todas as oportunidades de exercer as funções mais modestas e desempenhar os afazeres mais singelos. Então, nos recusamos a realizar coisas porque nos achamos muito superiores, muito sábios para realizar tais funções. E como Jesus falou no início, não é esse o comportamento e a postura do cristão diante da vida e diante do trabalho no mundo. Esse é um ponto muito importante. Evitar de qualquer maneira a ostentação, o reconhecimento pelas pessoas daquilo que nós fizemos, das obras realizadas. Então, quando nós falamos das instituições sociais ou religiosas, esse é um ponto de grande atenção que devemos ter. Jamais nos vangloriar pelo que fizemos. Nós cumprimos com a nossa obrigação e os frutos devem ser entregues a Deus. Então, o que a gente conseguiu ver até agora? Que ser humilde é ser despretensioso, conformado, resignado, simples, respeitoso, comedido, reservado e moderado.
Agora, o que não é humildade? Não é por isso que eu vou ter desmazelo, que eu vou descuidar das coisas, da minha aparência, dos meus objetos. Não tem nada a ver com a condição financeira ou social que nós temos. Não quer dizer que humilde só é aquele monge, o eremita, o ermitão que se isola na floresta. Muitas vezes esse ermitão ele pode não ser humilde, né? Se ele não tem a oportunidade de convivência, como que nós podemos ter certeza que nós somos humildes? A humildade ela vai se desenvolver e ser exercida diante das pessoas, na sociedade, nas organizações e na família. Não é aquele que não tem opinião de nada, não se coloca, nada disso. Não é aquele que é pródigo, né? Que nem nós temos na parábola lá do filho pródigo, que gasta tudo de qualquer jeito, nada disso. E como nós falamos, a má aparência, não é porque eu sou humilde que eu tenho que andar somente com roupas rasgadas, né? Eu tendo condição, é claro que a gente deve prezar pela nossa aparência. Isso não é humildade, muitas vezes pode ser uma falsa humildade. A humildade é um estado que você se coloca diante das pessoas e não a roupa que você está usando. Ah, porque ele não usa roupa de marca, é humilde? Claro que não. Então esse é o nosso caminho, né? Hoje nós falamos sobre a humildade, que é a mãe das virtudes, fundamental nas nossas vidas, para que a gente possa reconhecer em nós as necessidades da mudança. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.